Olá Continuo pessoal, com a tua bem-vindo internet mais uma ruim aí, vez viu, para o professor? nosso canal, aonde nós estaremos hoje com a sabatina com o candidato delegado Eric Lessa, que junto comigo, o professor Edivan, vai fazer hoje também as sabatinas, e aí só ajustando algumas situações. Os candidatos Raquel e o Marcelo Gomes, a assessoria ainda não nos deu a confirmação. O Rafael Delon, falei com ele pessoalmente, mas já faz aí uma semana que ele está para dar a confirmação e ainda não deu. Então, hoje nós vamos para a nossa terceira sabatina. E diante do que nós fazemos, candidato, tem duas perguntas que são de praxes que nós fazemos a todos. Aonde que o candidato pode responder de forma objetiva, mas também, se quiser comentar, ela também pode ficar à vontade. Primeira pergunta: o candidato Lessa aceitaria apoio no primeiro ou no segundo turno do governador Paulo Câmara? Quero, antes de mais nada, saudar os professores, professor Alberi Silva, professor Edivan, pelo espaço de debate, parabenizando, acima de tudo, pela condição de fazer essa reflexão com as pessoas que acompanham as redes sociais. Isso é muito importante. Quero também mencionar a questão do Observatório da Política, que os professores também estão desenvolvendo, o Observatório da Política Caruaruense. Esse projeto que o grupo faz pelo mesmo canal, que vem analisando a campanha e a política da cidade. Boa noite a todos. Quero dizer que o candidato do governador do estado em Caruaru é o Marcelo Gomes, o candidato do partido dele, todo mundo sabe disso. Não é novidade para ninguém. E, nessa perspectiva, a gente tem que respeitar todas as decisões políticas aqui desenvolvidas. Nós somos candidato completamente dissociado de qualquer vínculo com lideranças, principalmente na cidade de Caruaru. Nunca estive na condição de componente dos três grupos tradicionais da cidade, não tenho nenhuma relação política com esses grupos, diferentemente de outros, de todos os outros, principalmente, na verdade, de todos os outros candidatos que concorrem. E a minha reflexão sobre essa pergunta é uma pergunta muito tranquila da gente responder, porque o candidato do governador Paulo Câmara aqui na cidade de Caruaru é o candidato do partido dele, que é o Marcelo Gomes, e nessa perspectiva vamos fazer o debate na cidade de Caruaru. Eu nunca tive nenhum vínculo, repito, com nenhum grupo político aqui da cidade de Caruaru e tenho uma plataforma já apresentada para a cidade. Fui candidato a prefeito em 2016, tive mais de 41 mil votos em 2018, me elegi deputado estadual numa condição da cidade de Caruaru de renovação dos quadros políticos e renovação das lideranças, e foi isso que a gente apresentou nos últimos anos, desde a candidatura de 2016. Professor Arquimedes aí chegando. Começamos agora, viu, professor? Estamos na boa noite, estamos nas nossas duas perguntas de praxe, tá certo? O candidato já respondeu a primeira, farei aqui agora a segunda para passar para os colegas. Candidato, o senhor aceitaria, ou no primeiro ou no segundo turno também, o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro? E contou um pouco sua pergunta, professor, eu não consegui entender. Se o candidato aceitaria, no primeiro ou no segundo turno, o apoio do presidente Bolsonaro? Olha, são partidos com pautas mais, digamos assim, sintonizadas com o governo federal. O partido que elegeu o presidente da República, o PSL, o Republicanos, que é um partido também que compõe a base de apoio do presidente da República, e o PROS, que também faz parte dessa base de sustentação em nível nacional. Entretanto, não houve essa definição por parte do presidente da República de apoio a partidos ou a candidaturas, nem sequer nas capitais brasileiras. Pelo menos até agora eu não tenho visto nenhuma movimentação nesse sentido.
Entretanto, as pautas são muito semelhantes e, principalmente no que diz respeito à questão da segurança pública, do combate à corrupção, da defesa das famílias, são pautas muito aproximadas e o partido que elegeu o presidente da República, o PSL, também compõe a nossa chapa majoritária. E nesse cenário, eu não me furto a deixar entre as 8. Quais são as minhas pautas? Elas são semelhantes às pautas apresentadas pelo presidente da República, mas queria dizer também que, em determinados momentos, que não concordar com pautas ou com plataformas ou com propostas ou com qualquer tipo de discussão em nível nacional que não estejam sintonizadas com as minhas ideias e convicções, eu farei as críticas construtivas necessárias. Além disso, eu quero ser prefeito de Caruaru para governar para todos e também de dialogar, de buscar realmente parcerias em nível estadual e em nível federal, pretensão de viver com um palanque armado por todo o período, muito pelo contrário, passada a eleição, a gente do governo do estado, do governo federal, dos ministérios, das secretarias e buscar parcerias. Não dá para governar uma cidade do porte de Caruaru com picuinhas, com arengas, com quem quer que seja. E nesse cenário, a gente sabe da importância do governo federal, principalmente por conta do Pacto Federativo, que concentra a maior parte dos recursos dos impostos em nível federal, algo em torno de 65% a 70%. Então, é preciso, para que a gente não endivide o município de Caruaru para muitos anos para frente, para realizar qualquer tipo de ação aqui, política pública na cidade de Caruaru, a gente precisa de parcerias. E nesse cenário, a gente vai buscar as parcerias em nível estadual e federal. Ok. Professor Edivan, sua pergunta. Boa noite, professor Beres, professor Arquimedes. Boa noite, candidato. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. Candidato, pegando um pouco da sua fala com relação nessa parte agora final, sobre as parcerias, sobre essas necessidades que naturalmente sempre está presente, né, nos governos, eu queria fazer o seguinte: o seu plano de governo, que aliás, né, é bem estruturado, muito maior do que os outros candidatos, praticamente uma média de 30 páginas, o seu é mais de 80, então tem uma grande variedade de ações, e lá a gente vê muitas questões referentes à construção, implantação, ampliação, produção, estruturação, então todos esses conceitos são utilizados, o que é normal, para colocar em evidência e dizer de fato o que o senhor, né, caso venha a ser eleito, fazer para a população tomar conhecimento. Né? Mas isso daí significa investimentos e, logicamente, custos, obviamente, claro. Né? Nessa perspectiva, né, eu queria saber a sua opinião. Esses investimentos, quando foram pensados, né, na sua plataforma de governo, levaram-se em consideração, né, o valor que já existe com relação ao empréstimo do Finisa, ou que seria outras fontes, né, dessas possíveis construções, né, na sua candidatura? E aproveitando esse exposto, qual é a sua opinião sobre o empréstimo do Finisa? Porque caso o senhor seja eleito, assumirá o ônus também, né, desse processo. Qual a sua opinião a respeito disso? Ótima pergunta, professor Edivan. Quero também cumprimentar o professor Arquimedes aí, bigode bonito. Quero dizer ao senhor, professor, que, começando pela sua última indagação sobre o empréstimo do Finisa, toda obra de infraestrutura e estruturante para a cidade de Caruaru, elas precisam ter continuidade, porque acredito que o dinheiro público deve ter o grande respeito de qualquer gestor público. E a continuidade do serviço público passa por isso. Então, todas as obras que foram iniciadas no governo atual e que nós continuaremos a partir de 2021, e todas as obras também que ficaram paradas. Eu quero citar o exemplo do anel viário. A gente tem um trânsito extremamente difícil, principalmente às segundas-feiras, aqui na cidade, nos sábados também, que tem muitas visitas de cidadãos de outras cidades da região que vêm fazer suas compras aqui na cidade de Caruaru. E a gente tem um trânsito bastante delicado, a questão da mobilidade urbana, do transporte, da acessibilidade.
E a gente pensa, sim, em concluir a obra do anel viário e dar continuidade a todas as obras que são importantes para a cidade de Caruaru e que tenham um impacto positivo para a nossa cidade. E nesse cenário, inclui também uma obra que a atual gestão conduziu, mas conduziu, acima de tudo, sem capacidade de atração de investimentos e de federal e estadual. E eu acredito, e aí, claro que o Poder Público Municipal tem que honrar os compromissos assumidos pela atual gestão, mas é a mesma coisa que alguém assumir um compromisso de uma dívida e deixar para outro pagar. A gente sabe que nos próximos 10 anos nós vamos ter esse ônus muito alto aí para arcar com essas despesas e para isso é preciso fazer mais com menos, otimizar o recurso público e gastar bem, na verdade, investir melhor. Eu quero dar um exemplo. Eu tenho números que apontam que só de juros do empréstimo do Finisa já se aproxima mais de R$1 milhão. Há quem fale que esse número pode ter um aumento galopante nos próximos meses. Além disso, nós sabemos, e aí eu fiz um estudo recente, de que só de carros alugados no município de Caruaru, no ano de 2016, para a área meio, área administrativa, secretarias, diretorias, etc., tinha um valor aproximado de R$92 mil. E esse valor saiu no ano de 2016, o último ano da gestão anterior, para esse ano de 2020, de 92 para quase R$5 milhões de aluguel de carros. E nesse cenário a gente sabe que tem aluguel, tem motorista, tem combustível. E é preciso que o secretário que deseje trabalhar na Prefeitura de Caruaru se desloque para a secretaria no seu veículo, como todo servidor público em nível nacional, estadual e municipal deveria cumprir esse mesmo papel. As pessoas têm o seu veículo para o seu transporte, para a sua condução. E a gente precisa, nessa perspectiva, deixar bem claro para a população que é preciso otimizar o custo público e buscar alternativas para também enxugar a máquina pública. E não foi isso que a gente viu, com empréstimos muito altos, com esse empréstimo muito alto, com licitações altíssimas, com aluguel, por exemplo, da Arena Caruaru para uma festa carnavalesca e com um custo altíssimo para o município em comparação com outras festas de aluguel daquele mesmo espaço, algo em torno de quase 400, 500% a mais. E a gente precisa, sim, fazer uma gestão que renove as práticas. Não dá para dizer que está renovando, que vai renovar e fazer a mesma prática do passado, inchando a máquina pública. Nós sabemos que Caruaru tem quase 11 mil servidores públicos e quero tranquilizar todos os servidores dizendo que todos os que trabalham, que são técnicos, que trabalham efetivamente, vão continuar fazendo o seu papel e trabalhando. E a gente não vai perseguir absolutamente ninguém. Agora, aquelas pessoas que não estão trabalhando efetivamente, a gente precisa enxugar a máquina pública em custeio, em recurso público, às vezes mal direcionado, utilização de prédios públicos alugados em valores altíssimos. Então, a gente precisa, sim, fazer uma gestão otimizada, com a máquina pública azeitada, mas, principalmente, entregando a prestação de serviço público à população com um custo menor, fazendo mais com menos, é o princípio da efetividade, o princípio da eficiência, melhor dizendo, que está preconizado no artigo 37, caput da Constituição. Então, é isso que a gente quer fazer e cumprir esse papel, claro, a partir do Poder Público de Caruaru, mas dando exemplo à cidade que é preciso otimizar o custeio da máquina pública para entregar melhores serviços à população. Professor Arquimedes Fabrício. Boa noite, professor Alberto, professor Ivan. Boa noite ao candidato Eric Lessa. É um prazer tê-lo conosco. Candidato, como o professor Ivan falou agora há pouco, seu plano de governo ele é bem extenso, bem detalhado, não é? E o tópico 2 é o tópico da saúde. E também é longo, é extenso. Mas aí, pegando, então, algumas coisinhas, eu percebi o seguinte, você colocava lá o seguinte, municipalizar o Hospital da Mulher. E colocava assim, o município não pode ser refém de atrasos
de obras governo do estado de Pernambuco. Ponto. A minha pergunta é a seguinte: enquanto membro da bancada de governo do estado de Pernambuco na Assembleia do Estado, o senhor não vai, então, comprar uma briga com o governo do estadual quando vai tentar, então, municipalizar o hospital e romper essa barreira com o Estado? Olha, professor, eu não tenho nenhuma dificuldade de representar os interesses de Caruaru e da população que nos elegeu deputado em todos os segmentos e em todos os setores, inclusive defendendo os interesses de Caruaru de forma muito profícua, não entrando em qualquer embate, porque eu acho que a gente não pode discutir política pública com arenga, com picuinha. O que a gente precisa é buscar os interesses da cidade de Caruaru e dos eleitores que nos elegeram de forma muito, muito combativa e intransigente em relação aos interesses da cidade. Agora, claro, encontrando os denominadores comuns da forma correta. O Hospital da Mulher de Caruaru é uma obra importante para a nossa cidade. Foram investidos 47 milhões de reais do governo do estado. Uma obra que era para ter sido entregue à população de Caruaru em 2014, e eu venho cobrando nesses 1 ano e 9 meses como deputado que essa obra seja entregue à população de Caruaru. Entretanto, percebemos que não houve a capacidade do governo do estado, através da empresa que foi licitada, que foi contratada por meio de licitação. Essa empresa, segundo me passou o secretário de Saúde do estado, quebrou e não houve a efetividade da entrega desse equipamento público à população. Como não houve essa entrega, nós sabemos que o SUS é arcado de maneira tripartite, ou seja, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, alta, média e baixa complexidade, respectivamente. Então, nós queremos gerir esse equipamento para entregar às mulheres de Caruaru que precisam de um exame, por exemplo, como Dona Maria de Fátima. Tive num fabrico ali, no bairro Pinheirópolis, e naquela localidade ela me falava que há 5 meses descobriu um nódulo no seio e não tem a condição de fazer um exame aqui em Caruaru, tão importante para detectar se tem o câncer de mama, nesse mês de outubro rosa, que é o mês destinado à questão do debate ao câncer de mama. Como, por exemplo, um amigo que eu estive na cidade de Caruaru, ali no último sábado, na 15 de novembro, um amigo que trabalha numa das lojas, ele disse a mim: minha esposa sofreu muito na casa de saúde aqui, Bom Jesus, em função ele disse, eu me senti que ela teve, inclusive, uma violência obstétrica, de um tratamento completamente inadequado na questão do parto. E no primeiro filho, nesse segundo filho, minha esposa está com 8 meses, me mostrou a foto, ele me mostrou a foto e disse, nós estamos fazendo o pré-natal em Palmares e a minha esposa vai ter o seu filho, nosso filho, não vai ser caruaruense, vai ser da cidade de Palmares. Minha esposa vai fazer o parto lá em Palmares. Então, o que a gente precisa também registrar que na cidade de Caruaru tem um hospital, seria uma maternidade municipal, que antes seria uma unidade pediátrica aqui na cidade de Caruaru, com recursos de emenda de um deputado federal, o deputado federal Volney Queiroz, aqui da cidade de Caruaru, que foram redirecionados de uma unidade pediátrica para uma maternidade municipal. Essa maternidade foi iniciada as obras em 2018, um valor de 15 milhões de reais do governo federal, a partir da emenda do deputado federal Volney Queiroz, e essa obra está parada desde o ano passado. Eu estive lá na última terça-feira e estive fazendo uma live, uma transmissão ao vivo nas proximidades de lá, e isso não foi entregue. Então, o que a gente quer, na condição de prefeito de Caruaru a partir de 2021, é entregar esse equipamento à população da cidade de Caruaru, para que a gente possa gerir esse equipamento tão importante, que não é admissível uma cidade do porte de Caruaru deixe seus possíveis cidadãos de Caruaru se transformarem em cidadãos de outras cidades, de outros municípios, porque nós não temos capacidade de que a mulher de Caruaru possa ter seu filho na nossa cidade. E dou exemplos de outras pessoas, como gente dizendo que está indo para a Vitória de Santo Antão, para Bezerros, para Campina Grande, para Recife, para poder ter seu filho, porque não tem um atendimento adequado de pré-natal, de parto e de pós-parto aqui na cidade.
Candidato, como convencer o eleitorado caruaruense de que político que não vá a debate não merece o seu voto? Professor, é muito simples. Eu acho que todo servidor público ele tem um compromisso. Eu sou servidor público há 20 anos. E nesse cenário de servidor público, eu devo prestar contas à população. Como deputado, eu presto contas. Como delegado de polícia, eu prestei contas. Como funcionário do Tribunal de Justiça, eu prestei contas, porque a gente precisa prestar contas àqueles que pagam o nosso salário através dos seus impostos. A população dos órgãos, das instituições e também dos níveis federal, estadual e municipal. E num cenário onde alguém está pleiteando a reeleição, é claro que ela precisa prestar contas à população, comparecer às sabatinas, aos debates, às entrevistas e responder às perguntas dos entrevistadores e debater com os adversários. Ninguém vai agredir pessoalmente, completamente retirado de possibilidade de agressão pessoal. A gente tem pessoas qualificadas no debate, ninguém que vai trazer um debate rasteiro, mas é preciso debater a cidade de Caruaru, do ambulante, do camelô, do sulanqueiro, do mototaxista, do motorista de aplicativo, do toyoteiro, do funcionário público, do servidor municipal, do guarda municipal, do agente de trânsito, do educador, do profissional de saúde. É preciso debater a cidade de Caruaru e prestar contas com suas promessas apresentadas no ano de 2016. E também, após isso, apresentar quais são suas propostas, suas plataformas, seus compromissos para os próximos 4 anos. Porque apenas no guia eleitoral ou em reuniões com apoiadores, isso não fica claro para a população. Não há um confronto de ideias. Não é confronto pessoal, é confronto de ideias. Então é muito difícil, professor Alberes, alguém como servidor público que não quer prestar contas de um mandato que foi oferecido pela população de Caruaru, e nós respeitamos. Eu também me pleiteei em 2016, e a população de Caruaru escolheu a atual gestora para governar o município nos 4 anos. Não dá para entender como é que alguém que é o principal servidor público, a principal servidor pública do município de Caruaru, foge às sabatinas, aos debates, não quer prestar contas com a população e dizer seus compromissos. É claro que a população, e eu tenho recebido inúmeros depoimentos de pessoas, inclusive, que tinham a tendência de apoiar a atual gestora na reeleição e disseram: me decepcionei e vou para outras plataformas, porque não faz sentido um servidor público não prestar contas com quem paga os seus salários e quem arca com as despesas de uma estrutura administrativa da ordem de R$1 bilhão, que é o orçamento anual do município de Caruaru. Professor Edivan, pode dar continuidade. Candidato, falando um pouco agora sobre administração pública, né? No seu plano de governo, na parte onde tem administração eficiente, né, tem um ponto que eu achei interessante, que é com relação à criação de 4 subprefeituras, né? Além da subprefeitura itinerante na zona rural. Tem um objetivo que fica lá bem claro, né, que é descentralizar o poder público e aproximá-lo mais do cidadão em si, localizado em ambientes com densidade demográfica maior, obviamente, e são pontos estratégicos, né? Salgado, Rendeiras, bairro Kennedy, né, Nova Caruaru, né, esses pontos mais estratégicos. A minha pergunta é o seguinte: como seria a dinâmica desse modelo, né, das subprefeituras? O senhor estará presente em alguns dias nesses locais, ou serão nomeadas pessoas de sua confiança para exercer fazer esse intermédio com a sua pessoa? Como vai funcionar essa delegação de poderes, né, na sua eventual chegada ao executivo municipal e colocar em prática essa questão das subprefeituras? Como é que vai ser essa dinâmica? Muito bem, professor. Antes de mais nada, a gente tem que entender que uma cidade do porte de Caruaru precisa prestar o melhor serviço público à população. E não dá para prestar esse serviço apenas dentro de gabinetes e sem um planejamento adequado. Isso aconteceu, por exemplo, com os ambulantes. Um custo de aproximadamente R$5 milhões
e a gente tem experiências ou exemplos de pessoas que vendiam 300 pares de sandália e hoje vende 1, 2 pares de sandália ali no comércio da praça, próximo ao lactário. E a gente tem que ter a clara noção que não dá para administrar o município do porte de Caruaru, por exemplo, encaixotando em um muro de ferro a Feira da Sulanca, no dia seguinte, após a nossa reivindicação e a nossa apresentação das demandas dos sulanqueiros, retira aquela estrutura de ferro de altíssimo custo, não tenho dúvida, e no dia seguinte apresentar à população que aquilo era um teste. Não dá para fazer teste com Caruaru. Caruaru é uma cidade muito importante no cenário estadual, regional, geograficamente, politicamente, e a gente não pode trazer uma experiência de gestão de práticas do passado ou sem planejamento. Então, nós precisamos aproximar o poder público da população e essa descentralização da administração é buscar técnicos na educação, na saúde, na área de PTU, na área fazendária, na área administrativa e deslocá-los sem custo administrativo, não é contratação. É deslocar os técnicos, que muitas vezes atendem um IPTU no centro administrativo da cidade, para o Salgado. E lá no Salgado, a dona de casa, enquanto estiver preparando seu almoço, rapidamente vai ali na subprefeitura e desenvolve a sua demanda, apresenta a sua demanda e recebe respostas técnicas. E nesse cenário, claro que o prefeito vai também estar atento a essas demandas e visitando semanalmente essas subprefeituras, tanto desses bairros populares, e principalmente perto do poder público, para que erros haverá a condição de algum equívoco na administração nossa a partir de 2021, há sim essa possibilidade. Mas a gente vai buscar errar menos, porque a gente vai estar ouvindo as demandas das pessoas na sua localidade, próximo a elas, e gerindo a partir de um diálogo com a sociedade, mas principalmente com o cidadão que precisa de uma prestação de serviço público eficiente e, acima de tudo, uma prestação de serviço público otimizada, buscar realmente os recursos que não serão extensos. A partir de 2021, a gente vai viver um pós-pandemia e um desafio muito grande de geração de emprego, de trabalho, de renda, de geração de recursos, de impostos, de movimentação da economia para entregar uma prestação de serviço com saneamento básico adequado, com pavimentação de ruas, muitas delas que constam na prefeitura como pavimentadas, quando na verdade não o são. Também um serviço de segurança pública no nosso município, também de atribuição municipal, como preconiza o artigo 144. Uma educação que transforme de verdade o futuro da nossa gente, da nossa cidade, dos nossos irmãos caruaruenses que vão governar o município, que vão administrar essa cidade, que vão ser professores, que vão ser médicos, advogados, que vão estar em todas as profissões nos próximos anos. Então é preciso que a gente administre de maneira eficiente, mas entregue à população mais com menos. É preciso otimizar o gasto público, é preciso renovar as práticas, não apenas renovar no discurso. Professor Edivan, professor Arquimedes, o candidato Lessa, ele tem compromisso. Generson conversou comigo, organizou tudo, ele tem compromisso. Aí, diante do nosso tempo, do nosso horário, aí eu queria deixar para a gente fazer esse encerramento, para a gente respeitar o tempo de todo mundo, a disponibilidade do candidato, viu, professor Arquimedes? Para que ele pudesse fazer as suas considerações finais e a gente pudesse contemplar aqui o candidato aqui no nosso canal e no compromisso que ele tem em instantes. E aí reforçar, agradecer a sua disponibilidade, da sua equipe, do tratamento conosco, de fazer toda essa ponte para que o candidato estivesse aqui no nosso canal e respondesse aqui alguns dos nossos questionamentos. Deixe o candidato à vontade para fazer suas considerações finais. Quero agradecer a sua mediação ao professor Alberes, quero agradecer também ao professor Arquimedes Fabrício, por quem eu tenho profundo respeito e admiração, professor Edivan também. Quero agradecer a todos os internautas que nos acompanham nesse momento por esse espaço de diálogo, espaço de apresentação de plataformas, apresentação de propostas, apresentação de compromissos.
pois eu entendo, como servidor público que sou, que qualquer servidor público deve prestar contas do seu trabalho à população, não deve se esquivar de sabatinas, de indagações, sejam elas ácidas ou não ácidas, sejam elas invasivas ou não invasivas, sejam elas de qualquer ordem, porque acho que o debate democrático é salutar e essa possibilidade de conversar com pessoas do porte e da competência dos professores que aqui estão realmente também nos alegra. Então, a gente tem realmente uma condição de servir à população. Eu acho que o principal gestor do município de Caruaru deve servir. E ele é o principal servidor e ele deve ser o exemplo. A gente tem uma frase que gosta muito e diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quando o principal gestor do município de Caruaru dialoga com a população, com os setores da sociedade, com o setor produtivo, com os trabalhadores, com todos os segmentos da sociedade, ele tem a condição de apresentar as suas justificativas, apresentar a sua prestação de contas e mostrar para a cidade quais são os seus planos para os próximos anos. Então, nesse cenário, nós queremos mostrar à cidade de Caruaru que é possível renovar as práticas, não apenas renovar por renovar. Ninguém tem a condição de apresentar uma plataforma para administrar a cidade de Caruaru da noite para o dia. É uma construção diária, é um enfrentamento de lutas e desafios que nós enfrentamos no dia a dia. Então, nesse cenário, a gente quer fazer política pública, não por política, mas por vidas. A gente quer trazer a contribuição para as vidas da nossa cidade. Nós queremos realmente chegar à Prefeitura de Caruaru para cuidar das pessoas, e cuidar efetivamente, não apenas nas redes sociais, não apenas no discurso ou no marketing. É preciso cuidar de maneira correta. Está na hora de construir pontes com a população e não apenas muros que dividam a sociedade, que tragam uma barreira entre o poder público e a população, que é o principal vetor da política pública. A saúde humanizada, com diálogo e respeito. A educação que transforme de verdade, que revise o plano de cargos e carreiras, que entregue à população de Caruaru índices melhores de desenvolvimento da educação básica, que também tenhamos segurança pública, infraestrutura, que a área periférica da cidade de Caruaru também seja cuidada. Não dá para cuidar de Caruaru por segmento social, não dá para a gente trazer determinado segmento, a gente trata de forma especial, outra área da sociedade, da área periférica, a gente trata como de segunda classe, e a área da zona rural de terceira classe. Todos são caruaruenses, merecem